Beleza, pessoal? Vamos falar um pouco hoje sobre química. Vamos falar sobre isomeria plana. Isomeria plana. Vamos nessa? Pessoal, como o próprio nome indica, a isomeria plana também é chamada de isomeria constitucional. Engloba os isômeros que diferenciam entre si por suas formas estruturais planas, mas possuem a mesma fórmula molecular. A seguir, vamos conhecer os 5 tipos de isomeria plana. Beleza? Se liga aí. A isomeria de cadeia, que é a primeira. Na isomeria de cadeia, ou esqueletal, conhecida os isômeros, possuem a mesma função química e as cadeias carbônicas diferenciadas, como é possível perceber nos exemplos abaixo que eu vou mostrar para vocês aí. Por exemplo, o C4H10, em que temos o N-butano formando uma cadeia aberta normal e o metilpropano com uma cadeia aberta ramificada. Já o C3H6, em que o propeno é constituído por uma cadeia aberta insaturada, e o ciclopropano, que é formado por uma cadeia fechada, saturada. Vocês vão ver no exemplo aí. A isomeria de posição, professor. Já a isomeria de posição, neste caso, a diferença está na posição que a insaturação, a ramificação ou o grupo funcional ocupa na cadeia de carbonos. Nesse tipo, podemos citar como exemplo, professor, os elementos que possuem fórmula molecular C4H6, quando a insaturação está entre carbono 1 e 2, temos o composto but1-ino. No entanto, essa ligação está entre os carbonos 2 e 3 e temos um outro elemento que é o but2-ino. Já a isomeria de função, conhecida como funcional também, acontece quando os isômeros possuem a mesma fórmula molecular, mas estão em grupos funcionais diferentes. É um caso comumente observado nesses seguintes grupos. Vamos lá. Os álcools e os éteres, que podem citar como exemplo o C2H6O, que representa tanto o etanol quanto o metoximetano. Outro exemplo, cetonas e aldeídos, em que temos tanto o propanona quanto o propanal, representados pela mesma fórmula molecular C3H6O. Já os ácidos carboxílicos e os ésteres, em que podemos destacar a representação de C3H6O2, tanto para o ácido propanoico quanto para o etanoato de metila. E os álcools aromáticos, professor, e os éteros aromáticos e fenóis, um caso em que temos a mesma fórmula molecular, que é o C7H8O, representamos 3 elementos: o álcool benzílico, o metoxibenzeno e o ortometilfenol. Já a isomeria de compensação, vamos falar um pouco sobre ela, também chamada de metameria. A isomeria de compensação acontece quando a diferença está na localização do heteroátomo dentro de uma cadeia carbônica, ou seja, na posição das partículas, à exceção do carbono e hidrogênio do composto orgânico. Vamos dar algum exemplo aí, professor? Um exemplo bem simples para que você possa compreender melhor. Na fórmula molecular C4H10O, a estrutura que representa o metoxipropano, no entanto, se o átomo de oxigênio muda de lugar, temos um novo elemento, o etoxietano, representado por H3, que é a fórmula do produto, vou mostrar para vocês aí, né? E já a isomeria de tautomeria, este é um caso especial de isomeria de função em que um dos isômeros é quimicamente mais estável do que o outro, fazendo com que o carbono e os compostos entrem em equilíbrio mesmo pertencendo às funções químicas diferentes. Isso também significa
que um dos elementos pode se transformar em outro por meio da mudança de posição de um elemento na cadeia carbônica, e um exemplo dessa é a troca que ocorre entre uma acetona e um enol, ou entre um aldeído e um enol. E agora que você já conhece mais sobre as características e os tipos de isomeria plana, chegou a hora de falar sobre a espacial. Beleza? Fique na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.